Muito bem, irmãos, vamos começar a retomar o nosso estudo na carta, epístola de 2 João. Uma carta bem curta, bem pequenininha. 2 João não tem nem capítulos, né? E vamos fazer a leitura dos versículos 4, 5 e 6. 2 João 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor em 2 João 4 a 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, venha mesmo ao nosso encontro esta noite, que o Teu Santo Espírito possa mesmo estar conosco, nos edificando, falando em nossos corações aquilo que devemos, Senhor, mesmo mudar, aquilo que devemos crescer debaixo da Tua graça, conforme a Tua palavra, Senhor. Me livra-me realmente do erro, uma doutrina falsa, e que os irmãos possam ser edificados, assim como eu também. Te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pedir, Rebeca, por favor. Irmãos, nós já vimos outras partes aqui da carta, né? A parte introdutória da carta em si, autor, data, o motivo, enfim. E vimos também logo os 3 primeiros versos dessa carta. E aí, uma coisa importante é que logo no começo ele vai falar o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, né? E aqui no verso 4, Paulo, é o força do hábito, mas o apóstolo João, o presbítero, o ancião, o velho, né? O apóstolo amado, ele vai falar que está sobremodo alegre de ter encontrado os filhos dessa senhora, ou seja, nós consideramos que esta senhora seja uma igreja local. E os filhos seriam os membros, né? Então, ele encontra ali essas pessoas, alguns que mesmo estão andando na verdade. É interessante que nós ficamos felizes com o desenvolvimento daquelas pessoas que nós amamos, né? Um exemplo que eu posso dar, por exemplo, a Mariana. A Mariana, agora vem o Josué, eu não sei como é que vai ser, mas a Mariana meio que foi acostumada a dormir com a gente, né, do nosso lado. E aí, quando a gente acorda, por exemplo, de manhã, a gente faz a oração, eu pego ela, coloco assim entre as minhas pernas, eu sento na cama, ela fica no meio das minhas pernas, aí por trás eu venho, pego assim na mãozinha dela e a gente ora. E aí, por exemplo, ela acordou primeiro e tal, aí foi lá, acordou papai, mamãe e tal, não sei o quê. Aí eu virei assim, barriga para cima, aí ela veio automaticamente, já veio, ficou entre as minhas pernas e colocou a mão assim, ou seja, né? Você vê que aquilo está ficando, de alguma forma, não sei, eu creio que ela ainda não entende muito o que é, mas sabe que é hora de orar. Acordou, orou, né? E já está meio que automaticamente indo. Então, a gente fica feliz de ver, poxa, né? A criança está desenvolvendo aquilo que a gente tenta passar adiante, as coisas de Deus, ela está indo, está pegando. A mesma coisa na hora de comer, né? Às vezes a gente ainda está arrumando as coisas, ela, papai, mamãe e tal, aí faz assim, já quer orar, porque está com fome, mas quer orar primeiro. Então você vê, você fica feliz vendo essas atitudes, esses atos que a pessoa está desenvolvendo, está crescendo, está andando naquilo que está sendo ensinada. Aí é interessante porque realmente, né?
Antes um filho do trovão. Jesus, eles são chamados, né? João e Tiago, os irmãos, filhos do trovão. Se a gente tem na ideia que Pedro era sempre aquele impulsivo e tal, que queria fazer todas as coisas na hora, do jeito dele, né? Na violência, na força. Mas aí nos evangelhos a gente vai ver que João e Tiago também não eram fáceis. Eles já disseram: Jesus, o senhor quer que a gente ore e mande fogo do céu aqui para destruir essa cidade? Né? Filhos do trovão, porque também não eram de levar desaforo para casa. Mas aí a gente vê um apóstolo, uma pessoa, um homem transformado por Deus, e a gente vê aquele antes que era filho do trovão, aquele sangue quente, né? Fervia o pavio curto, não sei se vocês têm aqui, né? O pavio curto. Não, meu pavio é curto, eu explodo logo. A gente vê a mudança, a transformação desse homem, que vai começar a ver na primeira carta dele, de 1 João, filhinhos, amados. E aqui nessa carta, nesse versículo 4, a gente vê a sensibilidade do seu coração, no sentido de ele dizer que eu estou alegre por encontrar vocês, né? Por encontrar vocês. Às vezes, né, pode ser difícil até para o homem demonstrar um certo sentimento assim, né, aberto, ainda mais uma carta que é lida para todos, mas ele não tem vergonha, não tem esse negócio de, né, sentimento é para a mulher. Ele abre seu coração: olha, fiquei sobremodo alegre, é uma alegria que não tem explicação, sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam na verdade. Isso é muito interessante, irmãos. E é até um incentivo para nós, irmãos, que eu estou falando, né? Aqui na igreja. Você ficar alegre com outro irmão, mas não apenas ficar alegre com outro irmão. Você externalizar isso para outra pessoa. Você dizer: olha, irmã Mariana, eu estou feliz pela senhora, né? Pela sua vida. Foi dessa forma também que Paulo, quando escreveu ali a carta a Filemon, ele ia começar a mediar um caso entre Onésimo, um escravo fugitivo, um escravo provavelmente ladrão, com o seu senhor Filemon, né? Esse senhor de escravos, rico, né? Tinha lá suas posses. Mas Paulo, começando a sua carta lá em Filemon, ele vai dizer: olha, eu agradeço a Deus toda vez que eu oro por você, né? Dou graças a Deus sempre lembrando de ti em minhas orações. Não tem vergonha de externalizar, e é um incentivo a nós dizermos: olha, irmão Tanguy, Joaquim, né? Irmã, eu estou alegre, né? Fico feliz pela senhora, eu oro pela senhora, né? É algo que nos dá um ânimo, que nos dá, né, uma força, nos motiva a continuar nessa caminhada. E olha que a caminhada cristã não é fácil. Tem muitos problemas, muitas pedras no meio do caminho, muitas montanhas para a gente ter que subir, descer, né? Estamos com Deus, mas, poxa, estamos no meio de uma irmandade, estamos entre a família de Deus. Como é precioso você receber, né, uma palavra de ânimo assim: poxa, irmã, estou feliz, oro pela senhora, né, conte comigo, estamos aqui, né? A união, aquele sentimento, um só pensamento que Paulo fala ali na sua carta a Filipenses: olha, tenhais o mesmo espírito, um só pensamento. A luta é a mesma, é a luta a favor da fé evangélica. Então, vamos estar juntos, né? Ninguém fica feliz com a queda do outro, com a tristeza do outro, mas esse é o pensamento. E a gente vê isso logo nesse versículo 4, aqui de 2 João. Também o que a gente pode notar é que esse verbo aqui, ter encontrado, ó, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado.
É assim que está escrito na nossa tradução, na nossa Bíblia portuguesa, a Revista Atualizada. Mas no original ela indica um acontecimento que ocorreu lá no passado. A ideia que dá é, olha, fiquei feliz de ter encontrado. Então dá a ideia de que João encontrou lá no passado, ficou sabendo e ficou feliz. Mas nos originais, no texto original, está no sentido aqui, né, que aquilo lá aconteceu e vem acontecendo até os dias de hoje. Não é algo que ficou lá, né? Olha, fiquei feliz porque eles andavam na verdade. Não. Eles andam, eles têm andado, né? Tendo andado na verdade. Então, é algo que eles estão praticando até os dias atuais aqui de João. Não é algo que ficou lá, né? Mas é algo que tem continuado até o presente instante em que João estava escrevendo. Outro fato interessante é que João escreve, a gente vê lá no versículo 1, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Interessante, então ele está escrevendo a senhora eleita, a igreja eleita por Deus. Mas olha, veja, versículo 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Dando a entender o quê? Que existem os que andam, mas também existem os que não andam. João está alegre, sobremodo alegre pelos que andam. Agora veja, João não é Deus. João não tem a régua, né, aqui de Deus para dizer, olha, esse fulano aqui não é crente, né? Esse aqui da igreja é crente, tudo bem e tal, né? Então, não tem. Ele está escrevendo uma carta à senhora eleita por Deus. Mas, humanamente falando, João encontrou os que estão andando segundo a verdade e outros que não, mas João se refere à senhora eleita. Quem é que vai saber se é eleito ou não? É Deus. Claro que nós temos sinais de salvos ou não. Aquela história assim, por exemplo, olha, o crente não pode julgar o outro. Não, está errado, você não pode me julgar. Isso é errado. Lá em João vai dizer, olha, julgai conforme a reta, né, doutrina. Então, eu posso julgar. Outra coisa, Paulo vai dizer, olha, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, eu posso ver, olha, aquela conduta está errada. Fulano está andando, está praticando o que é errado. Então, já me dá sinais de que realmente não é conforme Deus. Aí, para isso, nós temos disciplinas, até o fato de uma exclusão, uma expulsão, né? No caso da Assembleia. Né? Olha, tira, Paulo até vai dizer aos Coríntios, né? Olha, lança fora, entrega o corpo para ver se pelo menos o espírito é salvo. Né? A esse ponto, chega a esse ponto, por exemplo. Mas, no final das contas, não sabemos quem no final é salvo ou não. Né? João escreve a senhora eleita por Deus, mas ele não é onisciente. Então, ele fica feliz pelos que ele encontra andando na verdade, seguindo os mandamentos, né? Aí nós vamos ver que tem tudo a ver isso, porque logo em seguida ele vai tratar sobre não dar ouvidos a falsas doutrinas, aquelas doutrinas que são procedentes do espírito do anticristo, é o falso profeta, o anticristo, que diz que Jesus não veio em carne. Jesus não veio em carne. Então, a gente mesmo imagina, lendo, que João está se referindo aos que andam na verdade. Estou alegre, mas cuidado com esses que saem do meio da igreja e pregam outras doutrinas. Pregam ensinamentos falsos, hereges. Esses tais têm o espírito do anticristo. Dizem que Jesus não veio em carne, né? Então, olha, nem recebe em casa, né? Então, veja, aí fecha o pensamento, né? Então,
muito alegre, realmente, porque eles têm andado na verdade, e eu fiquei muito feliz por estes que andam na verdade. Mas tem também os que não querem nada com a sã doutrina, com a palavra de Deus, certo? E aí chega no versículo 2, né? Então, lendo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Olha, a gente pode também perceber que o que traz a alegria, no final das contas, é a obediência. Obediência à verdade, né? O verbo andar, que ele está se referindo aqui, né, é o verbo de prática, no sentido de vivência. Aquilo que eu vivo é a verdade, é o que está aqui na palavra de Deus, né? Então fica feliz com isso, com a obediência dos cristãos daquela igreja, né? Outra coisa que vemos é que esses irmãos estão obedientes, estão obedecendo não a um pastor, não a um movimento cristão, não a, por exemplo, ao seu próprio interesse continuista de levar adiante a obediência ao Senhor. Às vezes a gente fica muito... E assim corre o risco, por exemplo, uma igreja que já tem 70 anos, digamos assim, né? Então, muitos cresceram lá de trás, agora já estão com a idade mais avançada. Não estou dizendo que é o caso das irmãs aqui, mas corre o risco, por exemplo, de olhar lá para trás e olha, lá atrás era uma bênção, né? Puxa vida, naquela época era muito bom, foi a melhor época, né, da igreja, muitas crianças, jovens e tal. Mas aí é algo que deveria continuar, mas precisa, assim, digamos assim, de aquele choque, aquela energia dizendo, mas agora, meu irmão, e agora? O que foi que mudou? Né? Foi a palavra que mudou? Foram os cristãos que mudaram? O que aconteceu? Que lá atrás era muito bom, mas agora está dessa forma? Como é que a gente pode fazer para voltar, para continuar, para ter aquele ânimo? E é isso que João quer dizer. Mas e agora? Agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, porque eles já sabiam o que era para fazer. Já estavam praticando até, mas é necessário relembrar, é necessário ter aquele sentimento de novo, continuista, de vamos avante, não vamos parar, não vamos deixar morrer, vamos avante, crescendo para o alvo, né? Paulo vai dizer, olha, prossigo para o alvo, né? Não é que eu já tenha conquistado lá, não, mas eu estou prosseguindo, ainda estou batalhando, ainda estou, olha, servindo o Senhor. E aí João vai dizer, ó, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, João está vendo, olhou para trás, está vendo que a coisa está fluindo, mas agora, né, reanima. Incentiva agora o presente, o agora. Mas ele não faz algo que muita gente poderia até dizer assim para ele que ele poderia fazer. Aquela famosa carteirada, né? Poxa, ele escreveu no primeiro versículo, o presbítero. Se a gente for pegar o original, é o velho. É aquela pessoa que, poxa, é o apóstolo do próprio Cristo Jesus. É o apóstolo amado. Tem muito mais que autoridade para poder tirar o cinto, dar uma peia ali nos irmãos. Ei, vamos lá, anda direito aqui, rapaz, vamos lá. É o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Alguém que tinha autoridade era esse homem, né? Mas ele faz, novamente vemos uma característica de um homem transformado. Ele prefere, digamos assim, usar o amor. Ele diz, peço-te. É um rogo, é uma súplica, uma petição, né? Então, poxa, peço-te, forma amável.
né? O mesmo Paulo faz com Filemon. Na carta ao Filemon, Paulo vai dizer, olha, eu poderia, digamos assim, eu poderia te obrigar, porque tu deves a mim, né? Mas eu não vou fazer isso, eu vou te pedir. Paulo fala para o Filemon. É o que João está fazendo aqui, né? Peço-te. Olha, o que Paulo não precisa abrir é Filemon 8-10, diz assim: pois bem, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Paulo fala, eu poderia te ordenar, mas prefiro solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então veja, alguém que poderia, posso até te ordenar, mas eu vou fazer pelo amor. João está indo por essas vias também, né? Mas aí João, meus irmãos, usa, digamos assim, a melhor autoridade, não é nem a melhor, mas é a maior autoridade que é possível nesse mundo, que é justamente o mandamento. Não é o mandamento de homens, não é o mandamento de uma igreja, não é algo acordado entre os irmãos, não. É o mandamento do próprio Deus. Ele usa autoridade e usa essa palavra mandamento, né? Algo que está acima de qualquer homem, qualquer religião, qualquer ideia, movimento que possa existir, que é o mandamento do nosso Senhor Deus, né? Ele usa essa autoridade. E ele diz que esse mandamento havia sido dado desde o princípio, dizendo que Deus Pai nos entregou este mandamento através de seu Filho Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, eu vou pedir agora para abrir. Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. Então ele vai dizer assim, que o mandamento que já havia sido entregue desde o princípio não é um mandamento novo, é o qual? Que nos amemos uns aos outros. Este já é um mandamento antigo, que foi dado desde o princípio por Deus. E aí vamos ler Mateus 22, 34. Diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, né, querendo pegar Jesus na sua falha, bora ver se ele vai cair aqui. Lhe perguntou, versículo 36 de Mateus 22, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas e o segundo? O segundo, semelhante a este, olha aí, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda o quê? A lei e os profetas. Então veja, isso aí não é algo novo. Isso vem lá da lei e os profetas. Deus não está colocando nada, nenhum mandamento novo. Isso aqui, o princípio todo já tinha sido entregue por Deus lá no início, com a lei e os profetas. Essas 2 coisas, amar a Deus, né, de todo o coração, toda a alma, toda a força, e amar o próximo como a ti mesmo, é o que resume toda a lei e os profetas. Mas aí a gente entra num ponto que por exemplo, tá certo, é um mandamento que não é novo, é lá do princípio. Mas eu falei para os irmãos que Deus
demonstrou este mandamento. Entenda, já existia, mas Deus demonstrou na prática o que é realmente amar uns aos outros. Aí abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 34. João, Evangelho de João 13, 34. Olha o que Jesus diz aqui. João 13, 34. Olha, novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Ah, mas isso já foi dado. O que é que Jesus está dizendo de novo? Olha aqui, ó. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E agora? Veja, o mandamento já existia ao princípio, mas agora Deus está mostrando na prática o que é realmente amar. Eu não preciso nem dizer aqui para os irmãos, mas quem éramos nós para que o próprio Deus viesse, se encarnasse e desse sua vida por nós? A gente já viu, nós éramos inimigos, éramos mesmo mortos em delitos e pecados, fazendo a vontade de Satanás, segundo o curso do mundo, éramos odiosos, odiávamos uns aos outros. Quem éramos nós para que Deus lembrasse do homem? Mas é esse o nível de amor que agora Jesus veio estabelecer. Eu devo amar meu próximo como a mim mesmo. Jesus vem dizendo, olha, é assim, ó, você vai amar uns aos outros como eu vos amei. Porque eu posso muito bem aqui, ó, amar aqui o irmão Tanguy, e, poxa, ele é muito bom comigo, eu amo meu irmão, né? Mas agora amar o ladrão, amar uma pessoa que está lá fazendo mal, Jesus está dizendo, olha, amar como eu vos amei, a ponto de dar a minha vida por miseráveis pecadores. A régua subiu agora, né? Se antes já era alto, né? Amar o próximo como a mim mesmo, tá bom. Mas agora, como Jesus amou, puxa vida. Mas meus irmãos, e ainda diz mais, versículo 35. Isso é o próprio Jesus dizendo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Então, essa é a régua agora, meus irmãos. O princípio já era o mesmo, era velho, amar. Mas amar agora, conforme Cristo nos amou. Conforme Cristo nos amou. E para finalizar, verso 6, e o amor é este. 2 João, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Aí que está a grande prova, meus irmãos, se realmente somos salvos. É impossível amar o meu próximo, amar o meu irmão, se em primeiro lugar eu não amar a Deus. É impossível. Eu posso tratar bem, eu posso conviver bem, eu posso ter o mínimo de convívio possível, mas amar é diferente. É impossível amar o meu irmão, aquele meu próximo, se eu não amar a Deus em primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque aqui ele está dizendo, verso 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Aí eu vou pedir para você voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 14. E a gente vai ver o que é amar a Deus realmente. O que é amar a Deus? Tudo bem, eu quero amar o meu irmão, mas o que é amar a Deus em primeiro lugar? João 14, 15. Diz assim, Evangelho de João 14, 15. Olha o que Jesus fala. Primeira coisa, se me amais, o que é que vai fazer?
guardareis os meus mandamentos. Então, João está dizendo lá na sua carta, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, se eu ando segundo os mandamentos, se eu guardo os mandamentos de Deus, por consequência, eu o amo. Porque eu só vou guardar, só vou obedecer se amá-lo. Está aí a prova. Eu sou realmente salvo, né? Dá para ver, dá para saber. Eu amo a Deus verdadeiramente, porque se eu amo, eu vou guardar os seus mandamentos. Eu vou andar, eu vou obedecer. Diz mais, verso 21, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha aí, ó. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas de quem? Mas do Pai que me enviou. Veja, então Jesus está dizendo tudo o que estamos falando aqui. Só vai guardar, só vai obedecer as minhas palavras, os meus mandamentos, quem ama o Pai. E aqui João está dizendo que o amor é este, é que andemos, que guardemos, andemos segundo os seus mandamentos. Então eu só vou amar meus irmãos. Só vou amar meus irmãos se eu amar o Pai, se eu guardar os seus mandamentos. Eu só vou conseguir fazer isso se eu antes tiver amor pelo meu Deus, pelo meu Pai, e assim obedecê-lo, viver uma vida de obediência, uma vida de santidade. E algo interessante de alguém que já é realmente regenerado, alguém que pode chamar Deus de Pai realmente. Os seus mandamentos, a sua lei, a sua palavra, segui-los não é pesado, é algo prazeroso. E é isso que João vai dizer na sua primeira carta, 1 João 5, 2 a 4, diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha, de novo, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o quê? Os seus mandamentos. 1 João 5, 2. Como é que eu sei que eu amo os filhos de Deus? Como é que eu sei que eu amo os meus irmãos? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É a prova. É a prova. Verso 3. Porque este é o amor de Deus. Qual é? Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é algo sofrido. Eu vou ter que obedecer ao Senhor e tal. Que coisa difícil. Aí ele vai dizer no versículo 4 por quê? Porque todo o que é nascido de Deus, o que ele faz? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. A fé em Cristo Jesus nos dá força, nos motiva a obedecê-lo. Por isso que não é penoso, porque eu amo o meu Deus, eu quero obedecer ao meu Pai, eu quero agradá-lo, né? Claro, eu não sou perfeito, eu posso pecar hoje, mas me arrependo, peço perdão, por favor, Senhor, me ajuda. E aí eu sigo uma caminhada, não mais na prática, aquilo que o pastor Elias tem pregado, né? Aquele que é filho de Deus não vive mais na prática do pecado. Pode pecar, mas é um acidente. Mas obedecer ao Senhor, segui-lo, é o meu prazer. É mesmo algo prazeroso para o Filho de Deus. Está mesmo aos seus pés, ouvindo e colocando em prática a sua lei. Então, meus irmãos, a palavra de hoje é o quê? Primeiro, amemos o nosso Deus.
E uma vez que amamos o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador e Senhor, andemos, pratiquemos a sua palavra. E uma vez que fazemos isto, com certeza vai ser algo até natural. É algo que não tem para onde correr, é algo natural. Estaremos amando uns aos outros. Nossa vida com o outro irmão vai ser diferente, né? E agora imagine, meus irmãos, o que aconteceria se a Igreja de Cristo passasse por esta verdade, praticasse realmente essa verdade. Seria uma igreja imparável, imbatível no sentido, né, de alcançar vidas, de crescer, de, aumentar o reino de Deus. Essa deve ser a meta aqui da igreja em Cuba, de Beja, né? Amar o nosso Deus, obedecê-lo e testemunhar para as outras pessoas do amor de Deus, né? Que essa possa ser a nossa meta, meus irmãos, né? Amar uns aos outros, mas primeiro verificar o meu amor para com o meu Pai. Está correto? Então, amemos uns aos outros. Amém? Senhor Deus, nos ajuda realmente, Senhor, a observarmos a Tua Palavra, a queremos praticar, Senhor. Sabemos que a nossa natureza espiritual milita contra a natureza carnal. São opostas entre si. Mas sabemos que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dá a força realmente para batalharmos e vencermos. A nossa fé que vence o mundo, Senhor. A fé que Tu nos dá em Cristo Jesus. Nos ajuda a Te amarmos, Senhor, a Te obedecermos e, como mesmo consequência, como algo natural, possamos amar uns aos outros. E assim, Senhor, abençoa a Tua igreja aqui em Portugal, em Cuba, em Beja, Vales Mortos, e que possamos mesmo crescer e expandir o Teu reino conforme o Teu mandato. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Nos guarda, nos livra de todo mal. Amém. Irmãos, obrigado. Boa noite. Deus abençoe.